pessoal. Hoje na nossa aula 6 nós iremos tratar sobre patologia. As grandes aglomerações de peixes são fatores que propiciam o surgimento de doenças. E essas características elas são marcantes principalmente em pisciculturas intensivas que trabalham com grandes cargas de peixe por metro quadrado, que isso pode levar a níveis extremamente elevados. Esta alta concentração em ambientes favoráveis a surtos de doenças, elas levam ao aparecimento de diferentes organismos patogênicos que em condições naturais teriam presença ou condições de se proliferarem e causarem doenças com expressões mínimas. O crescimento excessivo da população, tanto dos patógenos quanto dos parasitas, ela vai estar diretamente relacionada com a baixa qualidade de água, que acaba dando condições que favoreçam o estabelecimento de doenças e parasitas. E isto vai afetar basicamente o quê? O desempenho produtivo dos organismos que estão confinados nos viveiros ou tanques, levando a situações de saúde e sobrevivência dos organismos a situações críticas que acabam levando à morte destes organismos, e isso vai levar ao quê? A prejuízos econômicos. Modo de transmissão de doenças e parasitas. Vários são os mecanismos de transmissão de patógenos e parasitas entre os organismos aquáticos. O ambiente aquático ele pode ser, de certo modo, bastante homogêneo. Isso causa o quê? Facilidade da propagação destes organismos no ambiente. Isso facilita a contaminação dos organismos que estão sendo cultivados por agentes patogênicos. O cultivo intensivo, que utiliza altas densidades de organismos estocados, ele facilita bastante o contato entre os organismos cultivados. E esse contato possibilita o quê? Que haja a disseminação de parasitas e patógenos. Os parasitas introduzidos em ambiente aquático, eles têm acesso de que forma aos viveiros? Através das águas que abastecem os viveiros. Ou eles chegam aos viveiros por fontes que estão contaminadas. Ou seja, o parasita ele vai ser introduzido de que forma? Pela água de abastecimento. E essa água de abastecimento, geralmente, quando ela está nessa situação de estar transportando parasitas para o sistema de cultivo, é porque a fonte, a nascente dessa água já se encontra contaminada. Ou este parasita chega aos viveiros através das aves que se alimentam dos peixes. Geralmente, nas aves, elas contaminam de que forma a água dos viveiros? Através de suas patas ou bicos. Outra forma de introdução de agentes patogênicos é o uso de rações e alimentos contaminados que acabam transportando o quê? Materiais contaminados. E esses materiais contaminados que estão presentes nas rações, eles chegaram na ração de que forma? Pelo não uso adequado de esterilização daqueles componentes que tiveram contato direto com esta ração. Existem diversas formas de entrada de parasitas e patogênicos. Eles podem ser feitos de forma oral, através da água, através dos alimentos que são ingeridos pelos organismos cultivados, pela pele, pelas brânquias, pela narina dos peixes, pelo ânus, transmissão que ocorre de mãe para filho ou de mãe para filho através dos ovos. Mecanismos de defesa dos peixes. Em cultivo, devido à
frequência a condições adversas do ambiente de cultivo, a má nutrição e as alterações da qualidade de água faz com que ocorra infestações de doenças dos peixes que estão, ou dos peixes ou dos camarões que estão sendo cultivados. E aí, para enfrentar essas situações de contaminação desses organismos, existem alguns mecanismos de defesa. Por exemplo, reações não específicas, que elas são inatas do próprio animal ou da espécie. Isso é uma característica genética da espécie. Reações específicas ou reações ligadas à imunidade. Elas são adquiridas o quê? Ao longo de sua vida, devido às exposições que esses organismos tiveram. E aí eles adquirem resistência aos agentes patogênicos e a parasitas. Mecanismos de defesas não específicos. Estes mecanismos eles são barreiras físicas, como muco, escama e pele. Até alguns mecanismos fisiológicos e hormonais mais complexos fazem parte do mecanismo de defesa não específico. Muco dos peixes. O muco ele protege contra fatores ambientais adversos. Ele reduz o atrito, facilitando a natação do organismo. A natação do peixe, por exemplo. Ele tem uma função importante na osmorregulação desse organismo, porque ele faz a regulação entre a água corporal do organismo e os eletrólitos presentes no ambiente aquático. Substâncias com ação neutralizante, ou seja, o muco ele tem função bactericida e fungicida, porque ele possui anticorpos e enzimas que favorecem esta ação neutralizante, bactericida e fungicida. E ele é uma importante barreira contra organismos patogênicos. Uma inadequada nutrição prejudica a produção de muco. Isso faz com que agentes patogênicos acabem penetrando no organismo do peixe devido a um problema da integridade do muco durante o manuseio, aqueles manuseios corriqueiros. Por exemplo, se eu tenho um problema na nutrição, a produção do muco vai ser prejudicada e aí os agentes patogênicos vão ter uma chance de infectar aquele organismo, principalmente nas ações de manuseio. Que situações são essas? Na hora de se fazer biometria, na hora de se fazer despesca, na hora de se fazer qualquer ação relacionada ao sistema de cultivo. Os peixes eles não devem ser manipulados com luvas grosseiras, sacos ásperos, redes e pulsais de malhas duras, porque eles vão danificar a camada de muco e esta danificação da camada de muco vai favorecer que ocorra a contaminação feita por agentes patogênicos e acabe causando algum tipo de doença ao peixe que está sendo cultivado. Escama e pele. As escamas elas protegem a pele de injúrias físicas e favorecem a manutenção do equilíbrio osmorregulatório, impedindo excessiva perda de íons do tecido para a água. Isso acontece o quê? Porque se vocês forem ver em osmorregulação, a tendência é que todos aqueles eletrólitos que estão dentro do organismo, sais minerais, por exemplo, eles tendem a sair do corpo do peixe para o ambiente onde eles são mais atraídos. Então, o que é que acontece? A escama ela ajuda a proteger a pele do organismo e favorece com que o sistema osmorregulatório continue
funcionando adequadamente. Os peixes que estão desprovidos de escamas, como os siluriformes, aqui nós temos os exemplos, são os bagres, que são chamados de peixes de couro, aí a gente tem dourada, piramutaba, filhote, enfim, uma gama muito grande de peixe que possuem couro, só que a função do peixe, dessa pele do peixe, ela tem a mesma função das escamas, que é o quê? Defesa e manutenção do equilíbrio osmorregulatório destes organismos. As infestações feitas por parasitas, elas podem também ser realizadas através de danos ocorridos nas brânquias, nas peles e nas nadadeiras. Isso causa o quê? Essa infestação acaba proporcionando a perda de escamas, que favorecem infestações de bactérias e fungos naqueles pontos. Isso é causado principalmente por manuseios inadequados no manejo daquela piscicultura. E para que não ocorra esses problemas, algumas situações de mau manuseio devem ser evitadas para que não ocorra lesões no epitélio. E essas lesões no epitélio, elas vão ser evitadas se eu manusear de forma correta aquele pescado em qualquer situação lá do meu sistema de cultivo, evitando que ele tenha perdas excessivas de escamas. Defesa humoral e celular. A defesa humoral, ela está relacionada ao quê? À síntese de imunoglobulinas, que são substâncias presentes no plasma sanguíneo daquele animal. E elas estão ligadas às diversas células corporais que atuam com um mecanismo de defesa não específico daquele peixe ou daquele organismo que está sendo cultivado. As células sanguíneas dos peixes são produzidas tanto no baço como nos rins. E aqui nós temos células vermelhas ou eritrócitos, os trombócitos e as células brancas ou leucócitos. Os eritrócitos são abundantes em leucócitos, que têm a função do quê? De transporte de oxigênio das brânquias até os tecidos. A função principal dos eritrócitos é transporte de oxigênio das brânquias até os tecidos corporais. Os trombócitos, eles são semelhantes a plaquetas. Eles atuam na coagulação sanguínea, que são produzidos provavelmente pelo baço a partir de pequenos linfócitos. Linfócitos estão relacionados ao mecanismo de defesa dos peixes ou dos organismos que estão sendo cultivados. Leucócitos estão ligados à fagocitose, que é um sistema de defesa celular dos organismos, que são produzidos a partir de enzimas que têm ação bactericida, fungicida e antiviral. E também eles atuam na coagulação sanguínea. A abundância no plasma, a abundância deste organismo, a abundância deste leucócito vai estar presente onde? No plasma sanguíneo. E se ele estiver presente em abundância aqui no plasma sanguíneo, isso é um indicativo de quê? De que há uma situação patogênica. Vamos resumir e melhorar essa explicação. Quando eu tenho alta presença ou elevada concentração de leucócitos no plasma sanguíneo, isso vai me indicar que há um indicativo da situação patogênica, ou seja, que há um indicativo de alguma infecção no organismo daquela espécie que está sendo cultivada. Inflamação e reconstituição de tecidos. O processo inflamatório é um mecanismo de defesa.
E ele está agindo com o intuito de quê? De eliminar os agentes infecciosos e de recuperar o equilíbrio fisiológico do organismo. Os processos infecciosos, eles fazem que haja um aumento no metabolismo proteico, com aumento de síntese e concentração de leucócitos. Isso é provocado por quê? Por uma ativação do seu sistema mononuclear fagocitário. Reações de emergência sob estresse. Os peixes submetidos às condições de estresse, eles vão estar sob alterações hormonais, alterações metabólicas e fisiológicas. E isso causa estresse. E esse estresse ele pode ser dividido em 3 fases. Fase de alerta, que ocorre um aumento da produção e concentração de catecolaminas, ou seja, o aumento da adrenalina provocado por reações metabólicas e fisiológicas. E essas reações são devidas a quê? A mudanças na distribuição dessas substâncias no sangue. Isso faz com que ocorra aumento da pressão sanguínea e aumento da frequência cardíaca, ou seja, taquicardia. Na fase de alerta, eu vou ter alterações metabólicas e fisiológicas, e isso vai estar também relacionado com o aumento da minha pressão sanguínea e aumento dos batimentos cardíacos daquele organismo. Fase de resistência. Ela é provocada por uma situação adversa, como, por exemplo, depressão em suas reservas energéticas. Ou seja, nesta fase aqui, que pode ser causada por diversas situações, ela vai ter como dos fatores resultantes a depressão em reservas energéticas que aquele organismo possui. A fase de exaustão, ela vai ter uma alteração na capacidade física e fisiológica deste organismo, que vai ser superada e acaba proporcionando que o agente que causou o estresse leve à morte do animal. Ou seja, nessa fase de exaustão, ela vai mexer com toda a capacidade física e fisiológica do organismo, que vai deixá-lo susceptível a ações mais eficazes desse agente que causou o estresse, e isso pode levar o organismo à morte. Mecanismos específicos de defesa. Eles são dependentes do sistema imune ou de substâncias que estão relacionadas às células e órgãos específicos, como baço, rins e timo. Mecanismos de defesa do organismo. Elas são dependentes do sistema imune, que produz substâncias, células e órgãos específicos que produzem substâncias da minha defesa, da defesa daquele organismo, que elas são produzidas basicamente onde? No baço, nos rins e no timo. Se eu perguntar para vocês, quais são os órgãos responsáveis pelos mecanismos de defesa dos peixes? Posso colocar que o baço, os rins e o timo são responsáveis pela produção de substâncias e células que vão ser responsáveis pelo meu mecanismo de defesa. A capacidade do antígeno em desencadear uma resposta imune depende da constituição química do antígeno. E aqui nós temos, em relação ao antígeno, nós temos os tipos de imunidade dos peixes, que nós temos a imunidade humoral e a imunidade celular. A imunidade humoral, ela tem papel importante na defesa contra infecções bacterianas agudas, porque ela
é responsável pela produção de imunoglobulinas, que reage especificamente ao seu respectivo antígeno. Ou seja, aquele organismo provocou a produção de uma determinada substância que vai atuar naquele agente causador de alguma doença. A formação deste sistema imune ela vai depender de uma complexa interação entre as seguintes células: macrófagos, que são portadoras de antígenos, os linfócitos, que são ativados pela interleucina, que vai ser liberada por um macrófago. Os linfócitos B, que são diferenciados pela ação das interleucinas produzidas pelo linfócito T ativado. Imunidade celular. Elas vão ser provocadas por inflamações bacterianas crônicas, além de infecções virais e fúngicas, ou seja, imunidade celular. Elas vão estar presentes no combate das inflamações provocadas por bacterianas crônicas e além de atuar no combate de infecções virais e fúngicas. Ela tem origem na sensibilização e transformações dos linfócitos, que estão presentes nos rins e baço, que liberam células plasmáticas que vão ser formadoras de anticorpos. Esta transformação ela vai fazer com que ocorra um aumento nos níveis de imunoglobulinas no sangue, que vai acabar causando hiperplasia do baço e dos rins, que são fatores humorais específicos ou não específicos. Algumas dessas células adquirem memória imunológica, ou seja, aumentam a capacidade de produzirem e terem mais resistência para determinadas ações patogênicas. Fatores que afetam o sistema imunológico. Temperatura. Quanto menor a temperatura, temperaturas mais baixas vão prejudicar o mecanismo de defesa não específicos, que são responsáveis pela imunidade humoral e celular dos peixes. O status nutricionais dos organismos também irá afetar o sistema imunológico. Por exemplo, animais mal nutridos eles vão apresentar menor resistência às infecções bacterianas. E aí, em sistemas de cultivo que estão mal assessorados e que os organismos estejam mal nutridos, nas ações de manejo de despesca e transporte, esses organismos irão estar mais susceptíveis a doenças pelo fato de estarem mal nutridos e estarem com as suas resistências baixas à ação tanto de bactérias, quanto de vírus, quanto de fungos. Idade dos peixes. Peixes mais jovens facilitam respostas imunes quando em contato com um determinado antígeno. A tolerância a parasitas e patógenos ela vai aumentar com a idade. Por quê? O corpo do organismo vai ter uma resistência, vai ser a sua imunidade mais fortalecida com o passar do tempo, porque o seu organismo vai ter uma memória imunológica. E essa memória imunológica vai ser adquirida com as repetições e exposições aos antígenos que são produzidos no decorrer do tempo em que esse organismo passou a ser exposto a estes antígenos. Fatores genéticos. Diferentes linhagens de animais cultivados, pode ser até de uma mesma espécie, eles apresentam diferentes capacidades em neutralizar antígenos. E essas diferenças são atribuídas a fatores genéticos intrínsecos de cada espécie ou linhagem. Essas peculiaridades de linhagem, elas vão ser a base de estudo para aqueles pesquisadores que estão fazendo o quê? Estão trabalhando no melhoramento genético das espécies. Por quê? Eles vão trabalhar justamente no aumento da resistência dessas peculiaridades
para que essas espécies que estão sendo trabalhadas geneticamente tenham uma determinada aumento na sua defesa para determinadas espécies. Mecanismo de defesa dos camarões. Os artrópodes, eles possuem imunoglobulinas, não possuem imunoglobulinas. Ou seja, esta substância, ela praticamente inexiste para camarões. O sistema imune dos camarões e dos camarões, eles são totalmente diferentes dos outros vertebrados e que se desenvolve especificidade entre antígeno e anticorpo. O que eu quero dizer com isso? Que camarões, pelo fato de não possuírem imunoglobulinas, eles têm um sistema imune diferente dos invertebrados, porque os invertebrados eles vão desenvolver especificidade entre antígeno e anticorpo, coisa que não ocorre para os camarões. Mecanismos internos. Pronta cicatrização dos ferimentos. Isso é uma característica para camarões. O reparo dos tecidos lesionados e a rápida coagulação da hemolinfa após um trauma evita a perda excessiva deste fluido corpóreo. Esses mecanismos eles são acionados quando a primeira linha de defesa é vencida. Que primeira linha de defesa é essa? O exoesqueleto, ou seja, a carapaça do camarão. É uma barreira física eficiente que ela age de forma eficaz contra invasores presentes no meio em que ele está sendo cultivado, mas, no entanto, pode ser que este organismo ele seja infectado a partir do seu trato digestivo, que ele não tem ações contra os agentes, os parasitos e os agentes patogênicos oportunistas que acabam entrando dentro do organismo deste crustáceo. Gente, a nossa aula vai ficando por aqui. Eu vou encaminhar para a plataforma Lattes uma atividade. Resolvam essa atividade. Qualquer dúvida a gente discute na plataforma. Bons estudos e até a próxima aula.